Olá, amantes da programação, tudo bom com vocês? Esse é o canal Algoritmo Resolvido. Já peço de início, se você tiver gostado do vídeo, clique em gostei, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. No vídeo de hoje iremos fazer a configuração do RAID. Bom, mas eu vou falar uma breve introdução do que é o RAID, né? Em termos simples, o RAID, traduzindo para o português, seria o conjunto redundante de discos independentes. É basicamente uma tecnologia para combinar um conjunto de discos rígidos para formar uma única unidade virtual. Então, o principal benefício de ter o RAID não é só ter o maior espaço combinado, mas também obter uma proteção de dados por redundância. Então, essa redundância é conseguida através da duplicação dos dados nas unidades adicionais. Portanto, se um disco falhar, os dados ainda estarão seguros e disponíveis. Ou seja, em outras palavras, o RAID oferece duas vantagens principais, que é a segurança dos dados e o espaço de armazenamento. Então, essa foi um pouquinho uma breve introdução do que seria o RAID. E no decorrer dos vídeos a gente vai fazer 3 tipos de configuração do RAID, que é o RAID 0, RAID 1 e RAID 5. Então, vamos ao vídeo. Bom, falando um pouquinho do teste, o meu notebook usa o sistema operacional do Windows 8, ele tem 8 GB de memória RAM e o processador Intel Core i5. Bom, eu gosto de falar o cenário do teste, as configurações, o contexto do meu teste, para vocês entenderem por que muitas vezes o de vocês fica lento na hora de configuração, ou porque às vezes você assiste o tutorial e às vezes não dá muito certo, por causa que depende muito do contexto que o vídeo está mostrando e o contexto que vocês vão utilizar. Então por isso que eu gosto de falar um pouquinho desse cenário aí, né, dessas configurações. Bom, continuando aí, eu estou usando o VirtualBox nessa versão. Para usar o RAID 0 é necessário 2 máquinas virtuais. Para usar o RAID 1 é necessário 2 máquinas virtuais, e para usar o RAID 5, no mínimo é necessário 4 máquinas virtuais. Estarei usando aí o Ubuntu Server versão 16.10, arquitetura 64 bits. Então, esse é o nosso contexto do teste. Então, após a instalação, esse é o comando para verificar o nível do RAID e como que está configurado os discos também que a gente fez. E vamos à prática. Então, nessa primeira parte do vídeo, iremos fazer a configuração do RAID 0. Eu vou falar um pouquinho do RAID 0, falar um pouquinho da vantagem e da desvantagem de usar, né? Então, o RAID 0 é o seguinte: imagina que você tem dois discos rígidos. O primeiro você tem um disco rígido de 10 e o outro você tem um disco rígido de 10 também. Então, a configuração do RAID 0 vai fazer o seguinte: vai pegar esses dois discos e vai transformar em um único disco, em uma única unidade virtual. Ou seja, em vez de você ter duas, o RAID 0 vai entender que você tem apenas uma. Então você vai ter 20 GB. No entanto, o RAID 0 oferece uma proteção zero. Por quê? Por exemplo, caso você utilize os dois discos nesse padrão e um desse disco venha a falhar, você automaticamente vai perder o outro, pois no RAID 0 ele vai entender que os dois discos são um único só. Então se deu falha num, deu falha nos outros. Essa é a principal desvantagem. A principal vantagem é essa, né, que ele utiliza todo o espaço do disco rígido no máximo. Então, velocidade, possibilidade de montar um grande HD. Essa é o RAID 0. Então, vamos lá à configuração do RAID 0. Bom, eu já abri aqui a minha máquina virtual. Vou fazer junto com vocês aí a instalação da ISO. Então a gente vem aqui novo, eu vou colocar aqui Ubuntu Server RAID 0. Ok? Aí deixa aqui o Ubuntu 64 bits Linux. Próximo. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho. Deixa aqui 1 GB. Criar. Próximo. Dinamicamente alocado. A princípio eu vou deixar 8 GB. Beleza. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei que o RAID 0 precisa de pelo menos 2 máquinas virtuais. Então a gente vem aqui em configurações e a gente vai ter que adicionar
a gente vai aqui em armazenamento e adicionar outro disco. Ó, aqui a gente tem um disco de 8 GB. Então a gente vem aqui em cima, ó, acrescentar disco óptico ou adicionar disco rígido. Aí tu vem aqui adicionar disco rígido. Criar novo disco, VDI, próximo, dinamicamente alocado, deixa 8 GB. Então eu vou colocar aqui como disco 2. Disco 2. E põe em criar. Pronto. Tá aqui, ó. Um de 8 e o segundo disco de 8. E aqui em vazio, no controlador IDE, a gente vai instalar a nossa ISO, que tá aqui no começo, ó. Ubuntu 16, beleza. Dou OK. Essa é a parte de configuração da máquina virtual. Agora a gente vai fazer a instalação da nossa máquina. Então vamos lá, iniciar aqui para a configuração do RAID 0. Bom, a configuração do RAID 1 e do RAID 5 ele vai seguir o mesmo princípio. Vou abrir aqui a tela para vocês. Bom, a gente vai deixar em inglês mesmo, mas vocês quiserem colocar em português, não tem problema. Como eu deixei em inglês aqui também, Estados Unidos, aí põe no, põe português, Brasil. Essa parte aqui é a configuração do teclado. Deixa instalando aí. Então essa primeira parte até aqui que a gente está, vai ser a mesma configuração tanto para o RAID 1 quanto para o RAID 5. Como que essa versão do Ubuntu Server ele já tem o suporte ao RAID, então até a parte do particionamento do HD vai ser válido tanto para o RAID 1 quanto para o RAID 5. Deixa aí terminar de instalar a máquina aí. Bom, já está quase terminando essa primeira parte. Põe em continuar. Aí o hostname eu vou colocar Ubuntu RAID 0. Full name the new user. Bom, nessa parte você deixa Ubuntu e o username você deixa Ubuntu. Agora você vai escolher uma senha. Eu vou escolher aqui de 1 a 8. Senha universal. Nessa parte de encriptar o diretório home, você deixa no. Escolhe aí a hora da sua região. Deixa este mesmo. Bom, até essa parte aqui, tanto o RAID 1 quanto o RAID 5 vai ser a mesma configuração. O que vai diferenciar é a partir daqui. Bom, nessa parte de particionamento a gente vai escolher manual. Como vocês observaram, a gente tem dois discos rígidos de 8.6 GB, os dois. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer, né? A gente vai clicar, abrir os dois, a gente vai criar uma nova partição aqui e a gente vai abrir aqui e vai criar uma nova partição. Bom, se vocês forem observar, os dois estão livres, com espaço livre. E agora a gente vai aqui, ó, configure soft RAID, ou seja, é esse suporte que o Server já oferece, né, na configuração do RAID. Então você só clica aí. Ele está pedindo assim que as mudanças sejam feitas aí nesses duas partições. A gente dá o sim. Então a gente vai criar uma nova AMD device e nessa parte aqui
ó, o que vai diferenciar dos outros RAIDs é isso, né? A quantidade de disco e nessa parte de configurar o RAID, de escolher qual nível que você quer. RAID 5, 0, 1 e 5. Então, vai ser o mesmo contexto se vocês forem fazer a configuração do RAID do 1 e do 5. Bom, a gente escolhe aqui RAID 0. Bom, vocês observam que tá as duas unidades aqui. Então ele está pedindo para você escolher, né, qual vai ser, onde que vai ser ativado o RAID 0. Então você vai escolher, selecionando através do espaço, essa unidade e essa outra unidade. E você vai em continuar. Ele tá falando aqui que sejam gravadas as mudanças. Você grava, sim, yes. E espera aí fazer a configuração. Bom, após isso, ele volta lá para o menu inicial para criar, né, o RAID. Você vai em Finish. Essa é a primeira parte aqui do RAID 0. Então, se vocês forem observar o que aconteceu aqui, temos duas unidades. A primeira unidade com 8.6 GB e a outra unidade com 8.6 GB. Então, com o RAID 0, ele vai pegar as duas unidades e vai transformar em uma única unidade que surgiu aqui em cima. Ó, se vocês forem observar, RAID 0, Device, ele já tem 17.2, ou seja, foi a junção dos dois, 8.6 com 8.6 dá 17.2 GB. É isso que ele criou. Então, vocês vêm aqui na unidade que vocês criaram, e a princípio ele não está usando aqui, né? A gente vai usar ele como ext4. E o ponto de montagem a gente vai botar no barra. Certo? A gente vai dar o OK aqui. Pronto. Foi isso que a gente fez, essa primeira configuração aqui do RAID 0. Então, se você chegou até aqui, está tudo configurado, RAID 0, a gente pode finalizar aqui a nossa partição e escrever as mudanças no disco. Ele está pedindo aqui se você quer retornar a partições de menu. No. Você quer fazer as mudanças no disco? Sim. E espera terminar a configuração. Bom, dando continuidade aí à nossa configuração, tive que acelerar o vídeo porque demorou em torno de uns 16 a 17 minutos para terminar a instalação do sistema operacional. Mas a princípio ele terminou, reiniciou o sistema e aparece essa tela aqui de login. Lembrando que o server ele não usa interface gráfica, então a gente tudo via terminal. A gente definiu aqui como Ubuntu mesmo, e assim a gente digitou de 1 a 8. Bom, aí já acessamos. Nessa primeira parte, agora a gente vai rever aquele comando que a gente viu lá no começo do vídeo e vai digitar aqui, que é mdadm detalhe /dev /md0. Lembrando que tem que ser acessado como sudo. Vai digitar aqui a senha do administrador de novo. Ok. Nessa primeira parte, o que diferencia, o que faz a gente ver que o RAID está instalado, né? Então essa primeira parte aqui, vocês observam que está escrito RAID leve, ou seja, é o RAID 0. E no array aqui, vocês estão vendo o tamanho e o comprimento das duas unidades. Se vocês observarem aqui embaixo, ele está numerando aqui as duas unidades, ó, 0 e 1. Aqui também, ó, nessa primeira parte aqui, ó, RAID Device tem dois dispositivos, sendo que ele vai tratar os dois como sendo um único. Então por isso que a raia dele aqui é diferencial. Quando a gente for instalar o RAID 1, vocês vão relembrar desse passo aqui e vocês vão observar que essa parte aqui ele vai tratar as duas unidades como se fossem dois arrays diferentes. Então o RAID 0 está instalado e é isso aí. No próximo vídeo agora a gente vai fazer a instalação do RAID 1 e espero vocês até lá.